Saudações plantoides, tudo bem com vocês? Atendendo a um pedido de um membro, estou aqui para falar hoje sobre enraizamento. Quais são as técnicas possíveis aí para a gente enraizar um corte, uma estaca que eu costumo chamar de toco. E no caso aqui a gente está falando prioritariamente dos Philodendron. Se aplica também nos Anthurium, se aplica nas Aglaonema, se aplica no Cingônio, nas Monstera, mas me pediram para falar aqui dos Philodendron especificamente, algo que está sendo um pouco mais aprofundado num curso para os meus assinantes, mas bora lá falar então dos Philodendron, do enraizamento para esses caras. As 4 técnicas que eu vou sugerir hoje, no final das contas, levam para o mesmo resultado. Eu pratico por aqui, frequentemente, 2 dessas modalidades. A primeira modalidade é o enraizamento na água. Simples assim. Você vai fazer um corte, vai trazer a plantinha, vai colocar a estrutura do caule na água. Qual parte que é importante estar submersa? Em todos os casos, o nó. O entrenó em si não nasce raiz. Então, a primeira atenção a ser dada em Philodendron, em Monstera, no caso do Anthurium, fica um pouco confuso porque não tem marcações de nós tão evidentes em boa parte deles, mas você deve deixar o nó submerso na água ou muito próximo dessa água. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. A gente tem aqui um Aph bernardopase, certo? Vejam só, o nó então, ó, é essa parte onde tem esse anelzinho, tá meio escuro esse caule aqui, e o entrenó é na parte lisa. O anelzinho aqui tô conseguindo enxergar, e o entrenó sempre a parte lisa. Deixa eu pegar uma outra muda aqui. Esse aqui é o Epipremnum amplissimo, tá mais claro de enxergar. Entrenó, parte lisa, nó, tem um anelzinho. Você vai submergir na água 2, 3 deles para ver onde que a raiz vai liberar, certo? Notem que não sai muito volume de raiz e ambas as plantas estão há muitíssimo tempo enraizando. Eu deixo basicamente enraizando, retardo um pouco o processo de crescimento porque nem é um lugar tão iluminado assim, mas a planta vai sobrevivendo até o replante. Nesse volume ou nesse volume já dá para mandar para um substrato próprio para Zarace. E será que com menos raiz já daria também? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um Philodendron muricatum. Olha o tantinho de raiz, basicamente desenvolvida na água. Ela veio no seco. Esse caule é interessante, é lenhoso, tem quase espinhos e tal, muricatum, uma planta brasileiríssima, relativamente endêmica. Esse tantinho aqui de raiz, ó, a água ela vai estimular sempre poucas raízes. Lógico, se você deixar bastante tempo, aumenta, como no Philodendron bernardopase, Aph bernardopase. E aqui eu tenho a Aloschemone occidentalis. Também, ó, tá com pouco volume de raiz, só uns pontinhos brancos aqui, aqui, certo? Com esse pequeno volume de raiz, já dá para replantar? Sim. Você pode replantar em esfagno úmido ou nesses substratos leves que eu tenho mostrado a rodo aí para vocês. O momento, o contexto da primavera, o verão está chegando também, é o mais apropriado para isso. Essa quantidade de raiz vai ser de aproveitamento nesse período do ano, tá? É um período que, com esse volume pequeno, colocando no esfagno, na sequência aqui, ou depois num substrato bom, a gente vai ter resultado sim. Cuidado para não encharcar o substrato. Então, só para recapitular, água vai liberar raiz, pequenos pontos, numa situação de primavera e verão, dá para passar para o esfagno ou para um substrato super aerado com aqueles componentes que
que eu tenho mostrado tanto para vocês. Daí assim, seguindo esse mesmo princípio, a mesma lógica inicial, o que o pessoal tem feito? Tem feito a mesma coisa, só que com argila expandida ou perlita. Ou seja, vocês vão pegar um pote, eu tô sem esses materiais aqui. Nesses casos, os potes precisam ser com fundo tampado, sem furos. Aí o pote enche de argila expandida ou encha de perlita, preencha com água essa estrutura, coloque as plantinhas. Vai ter o estímulo da água, mais o estímulo desses elementos. Por algum motivo, por algum estímulo, com certeza, essas plantas resolvem esparramar suas raízes quando elas percebem elementos sólidos entre as raízes. Então a água vai ajudar a despontar esses pontos com capilaridades e esses elementos sólidos, inertes, como a argila expandida ou a perlita, vai estimular com que as raízes cresçam. E para essas duas técnicas se dá o nome de semi-hidroponia. Nessa semi-hidroponia, se você também fertilizar com adubo químico e não orgânico, precisa ser químico, e líquido, você vai conseguir ter algum desenvolvimento dessa planta num período maior aí. Só na água você vai dar uma condição de sobrevivência. E por que fertilizante químico? Porque o fertilizante orgânico, nessas condições de mais água, seja só água, seja com perlita, seja com argila expandida, vai apodrecer. O orgânico apodrece, o químico não. Então, qualquer NPK aí da vida, tipo 10-10-10, pode dar aí uma condição mínima de desenvolvimento na semi-hidroponia. Antes de entrar na quarta e última técnica, eu só vou fazer um review aqui rapidinho. Eu, Fly, enraizo minimamente na água. Eu dou a condição da planta se sentir estimulada para soltar os pontinhos. Aqui tem um pontinho, ó, branquinho. Eu vou mostrar aqui um toco de um Bernardo Pazzi Superbum, só para vocês entenderem que é literalmente pontos de enraizamento. Vejam só, aqui soltou uma raiz maiorzinha já. Não vai passar muito mais disso, tá? Já dá para eu plantar. Os pontos de enraizamento são literalmente pontos, ó. Consegue enxergar aí, ó? São pontinhos brancos. Inclusive, muitas pessoas acham que é bicho, que é doença, que é fungo. Não, são pontos de enraizamento. E detalhe, hein, gente? Quanto mais lenhoso, quanto mais antigo for o caule, taumatofilo, então, principalmente esse cara, quanto mais lenhoso, mais lento vai ser o enraizamento. Seja na água, seja direto no substrato, seja na argila expandida, seja na perlita. Mudas mais jovens que têm um caule menos lenhoso enraizam mais rapidamente, tá? O entrenó desse cara aqui é bem compacto, tá quase numa estrutura de Tomatophyllum aqui, então a gente não percebe com tanta clareza. Quer dizer, a olho nu aqui dá até para ver. Mas você nota exatamente esses pontos de enraizamento nascerem nos nós, próximo aos nós, ok? Esse cara aqui já dá para plantar desse jeito também, seja no esfagno, seja na perlita, seja na argila expandida, ou seja num substrato aerado próprio para as aráceae e as outras plantas de subbosque também. Então até aqui falamos do enraizamento na água, esse estímulo para depois ser passado para um esfagno ou um substrato próprio, num contexto de primavera, sempre ideal, ou verão, sempre ideal. E agora, por fim, eu vou mostrar o que? O uso de uma estufa caseira. Pode ser uma caixa translúcida de escritório, pode ser um potinho que vem aí uma verdura e fica aquele plástico para bolo, para doce, para verdura, legume que chega aí na sua casa. Pode ser um Tupperware, aqueles potes de cozinha, Tupperware é marca e tal. O importante é ser translúcido ou transparente. E aí eu vou mostrar então agora aqui o terrário aquário
para vocês verem também que a mesma lógica é o mesmo processo e assim a gente encerra por lá, tá bom? Então, olha só, plantoides, a gente está avistando aqui o terrário aquário number 1. Dá para ver aqui o melano, que é matriz, entre aspas, cuja muda está separada para os membros no próximo sorteio de novembro. E vocês percebem esse caule aí no meio, certo? É um caule de um anthurium. Ele está semi-recoberto de esfagno úmido, sob luz artificial, de aquário mesmo, iluminação básica para aquário plantado, e ele está condicionado nesse contexto úmido e de temperatura um pouco mais alta e constante. Ou seja, o terrário aquário, as caixas que eu sugeri agora há pouco, eles fazem às vezes de uma estufa. Então, esse é um outro modo que eu enraizo aqui os cortes, né? As mudas. No caso desse toco aí de anthurium, não tem nem folha, nada. E muitas plantas já se desenvolveram dessa maneira, exercendo a velha, boa e frutífera relação de paciência no cultivo. O que vocês estão observando aí é o potencial Patrice, né? É uma plântula que veio enganado e tal. Ele veio exatamente num toquinho, sem raiz, sem nada, como eu mostrei agora. Só que era uma parte apical, ou seja, da ponteira da planta. Então tá aí, ó, de um toco pelado, né? Aspas. A gente pode chegar nesse contexto numa estrutura também de estufa, como o terrário aquário, certo? Então assim, no meu cultivo, no meu dia a dia, aqui na minha florestinha, eu atuo dessas duas formas principais: água, enraizamento na água, e em alguns casos, enraizamento na estufa. Ambas técnicas levam para o mesmo lugar. Tem a técnica da perlita e a técnica da argila expandida também, que eu nunca pratiquei e o pessoal chama de semi-hidroponia. O querido Fábio, do Floresta no AP, Instagram Floresta no AP, ele está sempre comentando sobre essas técnicas. Ele curte, ele deixa os registros por lá no Instagram dele, de maneira bem didática, bem bacana. É um estudioso aí que vale a pena conhecer também, tá legal? É isso aí, meus queridos plantoides, até o próximo vídeo. Esse pecíolo aqui do Eutygerum, ele estava bastante preso no catáfilo, né? Vejam só como ele está bem curvo, né? E aí eu decidi, ao invés de manipular, né? Ao invés de eu mesmo ajudar a soltar, o que eu fiz? Eu borrifei bastante água periodicamente, 2, 3 vezes por dia. Eu não tenho sistema de umidificação aqui, certo? Não tenho umidificador. E fui borrifando todos os dias, 2, 3 vezes. E isso ajudou, isso facilitou o processo, sem eu ter que intervir para que a folha, para que o pecíolo se soltasse do catáfilo. Esse carinha também, que provavelmente é um barrozoano, essa folha estava assim, ó, literalmente assim, hoje mesmo. E aí só dei uma boa borrifada de água, deixei bem molhado mesmo. Questão de minutos, a folha se ajeitou dessa forma. O que eu quero dizer com isso é que já comentei com vocês pelo Instagram, por aqui, que as folhinhas novas, elas vão ser auxiliadas aí para soltar de catáfilos, do próprio rolinho que elas fazem, né? Se você ajudar borrifando água direto assim. A umidade, então, a água nas folhagens
colaboram diretamente para essa liberação, para esse parto, vamos dizer assim, certo? Esse processo de parto.